Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 daria o equivalente a um dividendo de 40%. Já imaginou isso? Fora também um excelente potencial de valorização olhando para longo prazo, que mesmo após a alta nas ações do Banco do Brasil, perceba aqui, ó, que no último mês o banco subiu quase 14% na cotação, voltando para os seus R$ 24, ainda eu acredito que a ação está descontada e pode sim continuar se valorizando e no futuro contemplar o acionista com um dividendo bem interessante. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso, inclusive sobre um fator que o mercado está escondendo dos investidores, que pode fazer o Banco do Brasil trazer um retorno bem acima da média. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a minha maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho 43% nas ações do Banco do Brasil, que dá aí mais ou menos uns 100 mil investidos, tá? Então essa é uma posição bem significativa. Em segundo lugar está outro grande banco, que é o Itaú, que representa aí 24% da carteira total. Tecnicamente, toda a minha carteira está no setor bancário, justamente aí porque eu acho um setor muito sólido, olhando para médio e longo prazo. O Banco do Brasil, pessoal, todo mundo sabe que já não é uma história aqui recente, tá? Ele tem sofrido com a inadimplência do agronegócio. Perceba que o resultado do Banco do Brasil nesse ano acabou caindo fortemente, tá? Para um banco que lucrava ali, ó, na casa dos seus 9 bilhões de reais, ter uma queda para essa faixa de quase 4 bi de lucro é muita coisa, tá? De fato aí é um resultado bem desastroso quando a gente olha aqui de maneira de curto prazo. Porém, existem pontos aqui que eu acredito que seja muito pontual no Banco do Brasil. O primeiro ponto é por conta do agro. A gente sabe que o Banco do Brasil ele é um banco muito ligado ao agronegócio. E todo mundo sabe que o agro ele é cíclico, porque ele depende de um cenário de preços de commodities favorável, ele depende de uma Selic baixa. Claro, o banco, a gente tem que assumir, ele errou na concessão de crédito, tá? Eu acho que a gestão aí não deu uma boa performance. Ela poderia ter contido mais, apertado mais ali as concessões de crédito, que o lucro líquido não teria caído aí nessa tal proporção, pelo menos. Teria queda? Teria. Mas ali para uns 7 bilhões a 9 bilhões, tá? Uns 8 mais ou menos, não para 4. Foi uma queda bem grande. Mas mesmo assim, tá? O Banco do Brasil já enfrentou gestões bem mais catastróficas e está sobrevivendo aí até hoje. Inclusive foi um banco lucrativo. Perceba que olhando para longo prazo, o Banco do Brasil trouxe um bom retorno, mais de 20% ao ano, colocando aqui de maneira composta. E fora que o Banco do Brasil, pessoal, desde o Plano Real, ele gerou mais de 25% ao ano e seu lucro sim cresceu acima da inflação, olhando para longo prazo, mesmo considerando a queda recente. Mas a gente tem que assumir que grande parte disso foi por conta de um cenário macroeconômico. O agronegócio piorou e, consequentemente, aí, as provisões do Banco do Brasil aumentaram. Porém, sabe qual que é o ponto positivo, que eu acho que o mercado não está olhando tanto para isso? É que essa queda de lucros do Banco do Brasil não foi de maneira estrutural, foi muito mais conjuntural, voltado ali para o agro, porque a gente observa que a receita líquida do Banco do Brasil segue crescente. Olha no passado, perceba que o banco já teve uma piora estrutural. De 2015 para 2016 ele teve queda na receita, não é o que tem acontecido agora. Perceba aqui, ó, que trimestre após trimestre, a receita líquida do Banco do Brasil
segue crescendo. E a prova viva disso é você colocando aqui, ó, no terceiro trimestre de 2025, o Banco do Brasil cresceu a sua receita líquida, denotando aí de que o banco segue sólido. O que tem impactado o resultado do Banco do Brasil é justamente essa questão da inadimplência. Então, quando a inadimplência voltar a ficar controlada, eu acredito sim que o resultado do Banco do Brasil vai voltar a crescer, tá? E quais são as perspectivas para 2026? Se a gente observa aqui pela lupa do mercado, o mercado espera que 2026 será um ano de recuperação gradual da rentabilidade. Inclusive, o mercado está trabalhando com isso, tá? E já nesse quarto trimestre de 2025, pessoal, a gente já pode ter ali um leve alívio no resultado. Porque perceba, ó, que neste ano o Banco do Brasil aí prevê um guidance de 18 a 21 bilhões de lucro. Eu acho que ele vai ficar no meio do caminho, tá? Talvez ele aí encerre em 19 bilhões. Então, se eu jogar aqui 7,4 bi do primeiro trimestre mais 3,8 bilhões dos outros que ele acabou lucrando, ele pode lucrar seus 4,1 a 4,2 bi, que daria um lucro total de 19,1 bilhões de reais. O que daria um ROI no curto prazo, retorno sobre o patrimônio líquido, considerando o patrimônio atual, que é basicamente aqui todo o capital do sócio, né, que tem dentro da empresa. O Banco do Brasil cerraria o ROI neste ano aí de 10,4%. E o Banco do Brasil já teve aí, basicamente, anos que teve um ROI bem parecido. Portanto, o mercado está trabalhando no ano que vem um ROI de 12 a 13%, já trabalhando nessa reversão gradual da rentabilidade. E se o Banco do Brasil tiver um ROI no ano que vem de 12%, isso representaria, tecnicamente aí, né, um lucro, se a gente colocar de 22 bi a 23 bilhões. Então o banco já teria uma leve recuperação do seu resultado, que daria por trimestre aí mais ou menos uns 5,5 bi de lucro, que conforme essa inadimplência for se estabilizando e o Banco do Brasil for mais rígido na concessão de crédito, ele pode sim conseguir essa recuperação, fora também a queda na Selic, né? Que a queda na Selic pode impactar positivamente o Banco do Brasil com uma recuperação no lucro. Esse cenário já aconteceu e tende a se repetir no Banco do Brasil várias e várias vezes. Mas será, Pablo, que mesmo trabalhando com essa recuperação gradual, hoje vale a pena Banco do Brasil? Que a gente já sabe que é um banco centenário, não vai quebrar, só tá passando por um momento complicado, só tá mal das pernas no curto prazo, já tem perspectiva de recuperação. Mas o preço que eu tô pagando hoje vale a pena? Porque tudo que importa é o preço, tá? De fato, por mais que seja a melhor empresa do planeta, se você pagar caro, você não vai ter um bom retorno. E olha, pessoal, olhando por esta lupa, eu acredito que o Banco do Brasil está barato. E sim, vale a pena olhando para longo prazo, nada se trata de recomendação. Primeiro ponto que a gente abate o olho aqui, a gente já vê o valor patrimonial, que segue muito abaixo da média histórica. Mesmo após a alta recente das ações, o Banco do Brasil está com P sobre VP de 0,77. Já chegou a ficar mais barato, chegou a bater 0,64. Então assim, pessoal, já deu uma alta, mas continua descontado. Somente para ele retornar ali, ó, para o seu preço sobre valor patrimonial histórico, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar quase 30% na cotação, denotando que neste preço aí, aparentemente o banco está barato e tem potencial de ganho de capital. Colocando pela lógica do Graham, preço justo do Benjamin Graham, supondo aqui nessa lupa de 20 bi de lucro, vamos supor 20 bi de lucro, no cenário mais pessimista para 2026, supor que o lucro líquido vai ficar bem de lado mesmo, com uma leve mesmo recuperação em relação a 2025, tá? Você vai dividir isso aqui pelo quê? Pela quantidade de ações do banco. Então você tem aí um LPA de 3,49. Logo, 22,5 vezes 3,49, tá? E você multiplica por um valor patrimonial na faixa de 31,75, você tem para Banco do Brasil um preço justo, colocando aqui, ó, pela lógica do Graham. Então você faz tudo vezes. É só você fazer aí valor patrimonial vezes VPA. Então vamos colocar aqui valor patrimonial atual igual raiz quadrada, preço justo das ações de R$50. Vamos arredondar aqui. Logo hoje ele aí, ó, a R$24, ele teria um potencial de alta de 100% na cotação, denotando de que ele estaria assim barato, se você observar por essa lupa de longo prazo, essa lupa de valorização pelo preço do gráfico. Uma hora, pessoal, o preço justo vai acontecer, tá? Seja de qualquer forma. E se a gente colocar hoje 1 menos payout, tá? O banco ele tem um payout médio de 30%. Qual que é o ROI médio de Banco do Brasil? O retorno sobre o patrimônio líquido médio nos últimos 10 anos. Fica na faixa aí, ó, de 14,4%, arredondando 15%, tá? Logo, o Banco do Brasil ele pode ter um crescimento no lucro de 10% ao ano, sendo bem conservador. Se você colocar 8,5% ao ano em dividendos, supondo uma média no longo prazo, a gente está olhando para longo prazo, e você coloca aqui, ó, uma taxa de reaplicação de 3, o Banco do Brasil poderia gerar 22% ao ano de rentabilidade, olhando lá na frente. E pela lógica do PEG Ratio do Peter Lynch, o Lynch ele falava que a Baixo Dio era uma empresa barata. Será que o Banco do Brasil está barato? Ó, se a gente pegar
O PL atual, mesmo num cenário pessimista, o Banco do Brasil hoje vale na bolsa 139 bilhões de reais. Se a gente dividir por 20 bi de lucro, supondo essa leve recuperação, a gente tem um PL de 6. E no cenário mais pessimista, supondo 18 bi de lucro, o banco ainda está por 7, quase 8 vezes lucro, tá? Será que tá barato? Se o banco crescer aí, ó, 10%, você vai pegar 10 e dividir por 7. Você tem basicamente aqui, né, preço sobre lucro dividido por taxa de crescimento, você tem 0,70 de PEG ratio, denotando que já no curto prazo o Banco do Brasil está barato, tendo que atingir pelo menos o seu valor patrimonial para não estar tão barato assim. Fora que trabalhando nessa perspectiva de recuperação, o banco está mais barato ainda, porque hoje está avaliado por 4 para um banco que cresce 10. Então você tem um PEG ratio de 0,40, denotando que também pela própria lógica do Peter Lynch, o banco está muito descontado, observando para longo prazo. E o mega estudo aqui que eu tenho para compartilhar para vocês de Banco do Brasil é justamente esse. Os momentos de estresse que acaba acontecendo aí no Banco do Brasil são os melhores momentos para você comprar o banco. Olha só o que aconteceu aqui, ó, em 2004. Ele estava vivendo pior do que ele vive hoje, tá? A Selic em 2004 chegou a 27% ao ano. Sabe quanto que foi o lucro do Banco do Brasil em 2004? Dá uma olhadinha isso aqui, ó. 2004, pessoal, o banco chegou a ter um lucro, ó, se você colocar de maneira anual, ele lucrou antes daqui, ó, lucrava bem menos, uns 2 a 3 bilhões, tá? Bem menos do que isso. Então assim, pessoal, o ROI naquela época era péssimo, o banco estava passando por uma reestruturação pesada e ainda assim sobreviveu. E para quem teve a coragem, tá, o nervos de aço de comprar naquela época, 4 anos depois conseguiu 1.500% apenas de valorização. Fora os bons dividendos que esse investidor recebeu no período. Sabe quanto que é? Você conseguir 1.500% em 4 anos é muita coisa, só de valorização. Quem comprou ali, ó, Banco do Brasil, naquela época, 1.500% de alta, só de alta na cotação, tá? Eu nem tô jogando dividendos aqui nessa conta. Você teve 101% de rentabilidade de forma composta. Então assim, pessoal, Banco do Brasil em certos períodos ele proporciona muita rentabilidade. 2016 a mesma coisa, 2 anos depois a ação subiu 300%. E agora ele parece estar num cenário muito parecido com o atual. Preço sobre lucro depreciado, ele tem aí, ó, tecnicamente, né, um VPA, preço sobre valor patrimonial, bem baixo, como a gente observa aqui no gráfico. O Banco do Brasil, em período de euforia, chega a negociar com facilidade acima de 1. Então já denota para o investidor que o banco estaria barato, olhando para ganho de capital. Mas tá bom, Pablo, e para proventos? Olha, no curto prazo, você vai ter um provento um pouco contido, tá? Muito por conta de que o banco está sendo conservador no repasse de proventos. Ele tem repassado o mínimo, que é 30% de payout. Mas conforme essa recuperação no lucro aconteceu, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, voltar a ter uma crescente, a gestão, acredito que já vai se sentir mais confiável de distribuir uma fatia maior do lucro. E aí você pode ter um dividendo, ou se você está mirando para 2027 antes, um dividendo interessante. Vamos supor que o banco volte ao seu patamar de 30 bi de lucro. Isso aqui não seria nada irreal. Seria o banco voltar a lucrar seus 7 bi e meio. Então, 30 bi de lucro, se você jogar 45% de payout, colocando aqui pelo valor de mercado atual do Banco do Brasil, você estaria tendo um dividendo de 9% ao ano. Então perceba que já do banco recuperar a rentabilidade, ele já poderia trazer aí um dividendo interessante, voltando também ao seu patamar de naturalidade, que seria o melhor banco pagador de dividendos da Bolsa. Fora um extraordinário, a própria gestão afirmou que caso a recuperação do Banco do Brasil seja bem sucedida esse ano, eles vão destravar um dividendo aí extraordinário para os acionistas. Então, continuo com a minha tese de Banco do Brasil. Acho um banco de qualidade, olhando para longo prazo e cíclico, né? Para quem sabe pegar nos momentos de baixa, consegue ampliar e muito o seu retorno. Por isso que eu tenho o Banco do Brasil com maior posição, porque eu comprei na baixa. Perceba que eu comprei aqui, ó, a 0,70 de P sobre VP. Claro, não peguei o banco ali a 0,60, mas não dá para acertar o fundo, né, pessoal? Mas se olhar para longo prazo, o meu retorno embutido parece ser bem interessante. Fora bons proventos que o banco já me pagou, eu acabei aí reinvestindo e crescendo a rentabilidade dessa carteira lá na frente. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções são atualizadas automaticamente. E terceiro e mais importante fator, contém os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham,
Peter Lynch, e você tem aqui, ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que tá o link dessa tabelizura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, tenho o banco na carteira e acho que pode trazer aí um excelente retorno de valorização e também bons dividendos olhando lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!